Já estamos aqui com o nosso cafezinho, a câmera já está ligada e agora vai começar a ação. Vai começar mais um episódio do podcast Café, Câmera, Ação! Eu sou a Alexandra Ali Manchini, fotógrafa empresarial e criadora da empresa Ali Manchini Fotografia. E eu sou Ernesto do Carvalhal, sócio-diretor da Capto, estúdio e produtora de audiovisual, onde estamos gravando este podcast. E se você está começando a empreender ou está passando por uma transição de carreira, este é o lugar certo para você conhecer histórias inspiradoras. Quer saber como superar barreiras, como enfrentar os desafios e como as imagens e vídeos podem fazer toda a diferença no seu caminho de empreendedor? Não desgruda, não perde nenhum episódio e já, inclusive, curte o nosso canal, segue, compartilha, enfim, envia para os seus amigos, clientes. E fique até o final que nós temos um convite especial para você. Em cada episódio, nós temos também um convidado ilustre. E hoje estamos aqui com o Leonardo Cirilo. Deixa eu apresentar, fazer as honras. Então, o Léo, doutor Leonardo Cirilo, advogado especialista em direito previdenciário, no escritório Cirilo e Costa. Ele é especialista em aposentadoria e benefícios previdenciários. E o propósito do escritório é sempre aproximar as pessoas dos seus direitos. É isso? É isso. Bom dia Ernesto, bom dia Ali, bom dia a todos. É isso, a Ali já me apresentou, né? Eu sou Leonardo Muito Cirilo. bem-vindo. E estamos aí, agradeço o convite, né? Uhum. Espero poder contribuir e acredito que a conversa vai ser bem gostosa aí hoje. Maravilha. Muito bom. Então vamos começar perguntando para você, quando que você começou a empreender? Você saiu da faculdade já com a ideia de abrir o seu escritório ou antes você passou por algum outro escritório? Como é que foi essa carreira? Início de carreira? Exato. Eu me formei em 2017, no final de 2017, e desde sempre, na minha cabeça, saindo da faculdade, eu ia abrir o meu escritório. Não sabia como, não sabia com quem, não sabia se sozinho, se com sócios, mas eu tinha isso na cabeça. Por quê? Porque eu tive experiências durante o período de estágio não muito boas. Eu via os advogados trabalhando em grandes bancas, né? E eles se matavam, né? Trabalhava de segunda a segunda-feira, quase que 24 horas por dia. E, infelizmente, a remuneração, né, ela não era muito atrativa. E eu, meu Deus, né, como é que essas pessoas conseguem se expor a isso, né? E na minha cabeça eu sempre falei, olha, saindo da faculdade eu vou abrir meu escritório, vou abrir meu escritório. E foi assim, né? Então eu me formei no final de 2017. No início de 2018, em março de 2018, a gente abriu o escritório. Né? Os teus pais trabalham na área ou... Não, eu sou o primeiro advogado da família. Né? Depois, na sequência, meu primo, que hoje é meu sócio, foi o segundo advogado, né? E nunca tivemos histórico nenhum, assim, de E o que te atraiu para escolher essa carreira? Então, eu sempre tive, a minha infância, assim, foi acompanhada desse meu primo, que hoje é meu sócio. Né? A gente sempre andou junto, a gente tem a mesma idade e a gente cresceu junto. Então, a gente sempre conversou muito sobre carreira, enfim, sempre trocou, assim, né, figurinhas. E eu estava muito indeciso, né? Eu, nessas feiras profissionalizantes, né, que fazem as faculdades, eu ia e, assim, eu pesquisava de tudo, né? Pra ter uma ideia, eu cogitei até começar a fisioterapia. Olha. Assim, porque eu gostava muito da área da saúde também, né? Sim. Sempre pratiquei esporte, sempre adorei esportes. Aí tava nessa, né? Será que fisioterapia deve ser legal? Depois fui para relações internacionais. Deixa eu entender um pouquinho melhor. Enfim. Aí caí numa banca de direito lá na feira, comecei a conversar, achei interessante. Aí comecei a conversar com meu primo sobre, ele falou, eu vou fazer direito.
Eu falei, então tá bom, então eu também vou. E aí a gente começou a estudar junto, cursinho pré-vestibular, tudo. O teu sócio primo é o Marlon, né? O Marlon, exato. Mas ele também, a família dele também não é ligada, não tem ninguém também advogado. Nenhum advogado. Então foi buscando mesmo a carreira e né, nas pesquisas e identificou, sentiu alguma identificação com essa área. A gente começou a sentir afinidade, a gente sempre buscou áreas que de alguma forma a gente conseguisse ajudar as pessoas, né? Então eu também tenho esse lado social muito forte. Minha mãe é assistente social, então ela sempre mostrou essa realidade das pessoas, a carência das pessoas. Então a gente sempre, eu sempre tive esse vínculo muito forte, né? As questões humanitárias, digamos assim. Então isso me puxou um pouco para o direito também. E o que te chamou especificamente para o direito previdenciário? Você já começou o escritório com esse foco ou não? Não, aí é que tá. A gente, como eu disse, minha mãe é assistente social, né? Então essa questão humanitária sempre esteve presente. E assim, na verdade foi uma necessidade de mercado, digamos assim, porque o direito previdenciário ele começou a surgir. Começaram a vir clientes no direito previdenciário e a gente começou a estudar, porque na faculdade de Direito, hoje acredito que já seja obrigatória a disciplina, mas antes não era. E eu fiz, durante os 5 anos de Direito, fiz 6 meses de Direito Previdenciário, porque era uma eletiva, né, que a gente fala, uma matéria que você pode escolher fazer ou não. E eu escolhi fazer, então tive contato na faculdade durante 6 meses com direito previdenciário. E gostei muito, as professoras eram sensacionais. Eu tive aula com a Melissa Foman, que é uma referência do direito previdenciário a nível Brasil. E assim, quando eu saí da faculdade, começaram a surgir os processos. Né? Inicialmente o escritório atendia de tudo um pouco. Ou tinha algum foco? Começo de carreira, sim, Ernesto. Começo de carreira é inevitável. Aparece a demanda. Até para conhecer o público. Você quer pegar... E também para sustentar o escritório, né? Você olha para as contas e fala, ó, essa demanda eu vou pegar, essa eu não vou pegar, enfim. A gente se arrepende depois, mas depois que a gente entrega ali também a demanda para o cliente, é satisfatório. Sim. Seja lá a demanda que for, né? Mas... no começo a gente pegou, sim, algumas causas que não eram previdenciárias, mas o volume maior era de direito previdenciário. Então já começou, mesmo sem você focar nisso, a demanda mais por essa área. Exato. Porque dentro dessa área também, eu acho que dentro do direito em geral, o boca a boca ainda é muito forte. Indicação. A indicação é muito forte. Aí ele atendeu esse falou para o outro, também foi lá buscar, que falou para o outro. Exatamente. E assim, os seus clientes vêm mais por indicação também, hoje em dia? Hoje, Ali, de 30% a 40% é indicação. Ainda é um volume bastante significativo. Tá? A gente se posiciona também no digital. Sim. Um pouco no off, né, que a gente fala, porque é mais tráfego pago ali, né? Sim. Enfim, a gente não tem esse movimento muito forte ali, né, no Instagram, por exemplo, né? Enfim, a gente faz mais campanhas no off. E vem também ali 40%, 30%, 35% também é digital. Né? E no começo, assim, foi tudo um mar de rosas, abriu o escritório, veio os clientes. Tinha gente fazendo fila para ser atendido. Já tinha. Não, o começo é bem desafiador, né? E assim, o início, na verdade, meu primo, ele virou meu sócio 1 ano depois, porque ele levou 1 ano a mais para se formar. Ele fez na Federal e eu fiz na PUC. E eu abri o escritório com um sócio anterior, na verdade, que também era nosso amigo em comum. E a história também, eu não sei se eu posso falar, a história também é bem interessante. Conte. Só dando um passinho para trás para a gente... Isso. A história é bem interessante porque, assim, esse nosso sócio anterior, que era o Antenor, ele estudou comigo no ensino fundamental médio. Ele era 2 anos mais velho, 2 anos mais velho. E na época eu estava ali na 6ª, 7ª série, ele já estava na 8ª, 1ª, enfim. E a gente, assim, se via. Nossas famílias se conheciam, tudo, mas assim, a gente não tinha uma troca muito grande. E depois eu perdi total contato com ele.
E no final, no último ano da faculdade, eu descobri que ele estava fazendo direito também na PUC. E reencontrei ele no corredor da faculdade. Falei, nossa, cara, que legal, você está fazendo direito também, né? Interessante. Mas assim, trocamos isso e pronto, né? Bom te ver, né? Beleza. Passou um tempo, eu estava no meu último ano da faculdade e ele já estava ali com um ano de formado, mais ou menos. E eu falei, agora eu preciso começar a pensar já no 6º ano, né? O 6º ano é o mais desafiador ali, né? Aí no último ano de faculdade eu vi que ele tinha aberto um escritório dele, né? Eu falei, cara, que legal, você está divulgando, você pode me passar um pouquinho da tua experiência, né? Nesse começo, porque eu tenho ideia de abrir meu escritório também e eu quero entender, né? Quais são os desafios, então. Ele, cara, tá sendo muito desafiador, mas é muito gratificante, é recompensador, vale a pena. Eu falei, legal, né? Estamos no caminho certo, então, né? Que é abrir o próprio escritório. E nisso, o Marlon também, né? Começou a ter esse convívio com ele novamente. Esse reencontro, o Marlon também já tinha trabalhado com ele num período de estágio num outro escritório, eu tinha reencontrado ele. E a gente começou a conversar nós três sobre a possibilidade de abrir um escritório. E foi tudo muito rápido e muito natural, assim. Então, eu lembro que eu saí da faculdade, né, em dezembro, me formei. Em janeiro, eu, assim, ainda estava, né, pensando como é que eu ia abrir, né? E ele mandou uma mensagem. Falou, Léo, você consegue me ajudar? Estou com bastante demanda aqui no meu escritório. Você consegue me ajudar? Só que ele falou, cara, assim, eu não consigo te pagar. Eu falei, cara, tranquilo, vou lá. Experiência. E comecei a trabalhar com ele, de forma, assim, gratuita mesmo, para pegar experiência, e ele já trabalhava com direito previdenciário. E aí foi ali minha primeira experiência prática, né, com direito previdenciário. E ali eu comecei a aprender algumas coisas, ver como era na prática, o atendimento ao cliente, os processos em si, né. E foi um mês, assim, mais ou menos, eu trabalhando com ele. E aí, no final, ele falou, cara, eu nunca vi isso. Tipo, alguém se dispor a trabalhar de forma gratuita, assim. E ele falou, a gente vai formar uma sociedade e tal. Eu, legal, né? E passou 2 meses, em março, isso era em janeiro, mais ou menos. Passou fevereiro, a gente começou a conversar. Em março, a gente abriu o escritório. Então, em fevereiro, mais ou menos, ali, ele falou, ele estava ainda com o escritório dele, mas ajudando outros escritórios também. E aí, ele se desvinculou totalmente dos outros escritórios. Agora essa é uma dica muito importante para quem está saindo da faculdade e quer começar um negócio, se dispor a fazer, na verdade, um investimento. Você foi trabalhar de graça, mas você estava fazendo um investimento para pegar a experiência, para ver com quem já estava trabalhando, como é que fazia. Você não foi lá só para preencher os processos, fazer aquela... Você foi lá com o olhar de quem quer aprender, quer saber como é que funciona, porque você já estava com o teu projeto de abrir o teu negócio. Perfeito. Então, essa é uma dica importantíssima para quem estiver começando uma carreira aí. Como se fosse um estágio avançado, assim, mas já, né, é profissional, né? Exato. Então... E, assim, foi um baita aprendizado. E quando eu tenho a oportunidade de falar para alguém, né, mais novo, assim, que está também nessa transição, saindo da faculdade, iniciando, eu falo, cara, você não tem dinheiro para investir? Invista o teu tempo. Sim. É muito isso. Bom. Né? Invista o teu tempo. Eu investi meu tempo. Foi o que eu investi para construir uma sociedade depois, né, que hoje é o e nada como a experiência, a vivência, né, diferente da sala de aula. É outra história, né? No direito a gente fala. Na prática, a teoria é outra. É total. Sim. Assim, o direito, o que você aprende na faculdade, os conceitos, extremamente importantes para você conseguir trabalhar, construir uma peça impecável, construir um processo, né, levar um processo de cabo a rabo impecável. Mas assim, a vivência de você ir eventualmente numa audiência, de você saber se portar, de você conseguir captar o que está acontecendo ali,
Não tem nada e disso. eventualmente mudar a tua estratégia na hora. Isso você não aprende. Só na prática. É só na prática. Empreendedorismo, então, nem se fala. Total. E para você que já tinha a ideia de abrir o teu próprio escritório, ter essa oportunidade de ver não o lado ali técnico, mas o lado empreendedor da coisa também foi uma oportunidade grande, né? Esse é o lado mais desafiador, né? É, assim, um dos mais desafiadores, né? Acho que o primeiro é conseguir o cliente. Sim. Né? Isso, assim, acho que na advocacia é o ponto mais desafiador. Agora, você entender que o escritório é uma empresa, sim, isso também é uma virada de chave. Assim. Quando você entende que o teu escritório de advocacia é uma empresa, é a virada de chave. Por quê? Você carrega na faculdade, né, a ideia de que você não pode vender, de que você não... E aí aquilo vai te... Gera um conflito, né? Vai gerando um conflito e você não vai entendendo que, na verdade, você vai montar uma empresa. Sim. Parece que o escritório de advocacia já existe. É uma parte, assim. Parece que você não precisa saber gerenciar, né? E aí, quando você entende que é uma empresa, né? Aí depois a gente, crescendo ali, né? Tinha que fazer gestão de pessoas, né? Na medida em que o grupo ia crescendo, fazer a gestão financeira. E hoje, dentro do direito previdenciário, eu estou fechando um contrato hoje que vai me render honorários daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Não é algo que, assim, fechei o contrato hoje e recebo hoje. Já recebeu. Então, você precisa ter esse controle e esse fluxo de caixa muito alinhado. Tem que ter um capital de giro para sustentar esses meses até ter o próximo recebimento. Exatamente. E com essa questão de não poder vender, por exemplo, no Instagram, como é que vocês conseguiram a visibilidade que vocês têm hoje no escritório, os clientes, né? Porque não pode, né? Exato. Esse é um ponto, acho que mais desafiador, assim, você não poder vender o teu serviço, né? Então, no começo, o boca a boca. E, assim, o atendimento, Ali, é algo que o cliente ele preza muito. O cliente ser bem recebido, ser bem atendido, independentemente se o processo dele vai dar certo, se não vai, se ele tem direito, se não tem. Se ele tiver tido um bom atendimento, ele vai indicar o teu negócio. A experiência do cliente que a gente tanto fala, A experiência do cliente, exato. Você acompanhar essa jornada do cliente dentro do escritório, do início ao fim, faz toda a diferença. A gente teve clientes no escritório que indicavam, né? Chegavam, inclusive, a levar, ir com o cliente lá no escritório e falar, esse aqui é o Dr. Leonardo, que eu comentei para ti, ele é muito bom. E eu olhava para o cliente e falava, tá, mas o teu processo não deu certo, né? Então, assim, uma cliente que o processo dela não deu certo, mas que ela foi bem atendida, ela indicou depois, né, uma vizinha, uma amiga, enfim. Porque acontece ali. Não são todos os processos que dão certo. Não deu certo, não foi por causa da tua atividade. Foi porque o sistema não permitiu lá pelas regras e tudo mais. Mas o que você pôde fazer, você demonstrou para ela que você foi atrás e... Exatamente. Então foi isso. Eu nunca esqueço que o processo dela é no processo de auxílio-doença, né? Então, dentro do auxílio-doença, você tem que comprovar, do ponto de vista médico, que aquela pessoa não pode trabalhar. Então, às vezes, e acontece muito, dela chegar na perícia médica e o médico fala, não, ela pode. Tem. Não concordo. E aí, sim, eu sou advogado. O máximo que eu posso fazer é ter um assistente técnico, um médico assistente técnico, para contrapor aquela prova, para contrapor aquele laudo. Agora, eu, advogado, falar que o médico está errado... Não tem como. Pode. Assim, dentro do direito previdenciário, infelizmente, os juízes, né, eles vão muito de acordo com o que o perito médico diz. Se o perito médico diz isso, não adianta eu, Leonardo, tentar contrapor. A gente apresenta nossas impugnações, o advogado nunca está satisfeito, né? Sim, leva os argumentos que são possíveis levar. Mas, na maioria dos casos, entende-se dessa forma. E o processo dela foi assim, né? A perícia médica entendeu que ela... Então, mesmo no final, né, eu falando para ela, infelizmente, o teu processo não deu certo e tal.
Ela, não, tudo bem, eu entendo, perfeito. E depois indicou aí clientes. Então, o boca a boca é muito forte, a experiência do cliente é muito importante. E a gente também a gente trabalhou desde o começo com o marketing digital. Então, a gente faz campanhas no Facebook, por exemplo, desde o início do escritório. Entendi. Um pouco do orgânico, né, no começo. E aí, a gente até teve uma postagem no início, totalmente orgânica, assim, que viralizou, né? E como que era? Era uma postagem sobre vigilante. A gente fez lá um post sobre vigilante, que a atividade de vigilante ela pode ser considerada penosa, digamos assim, né? Perigosa. E essas atividades perigosas, elas têm uma regra diferenciada no direito previdenciário. E foi uma postagem sobre isso. Só que dessa postagem, a gente começou a receber comentários de enfermeiras, de médicos, de pessoas que falaram, eu acho que eu trabalho em atividade perigosa. Se identificou. Começou a se identificar com aquela situação, os próprios vigilantes, enfim. Sim. E a gente começou a receber muita mensagem no Messenger lá, né, do Messenger, né, do Facebook. Os próprios comentários, assim, a gente começou a pegar alguns contatos dos clientes. Então, isso foi também bem interessante, porque, assim, viralizou aquele post no Facebook. E dali também vieram bons clientes. Então, isso meio alinhavado, assim, né? O digital ali, mas bem amador, assim mesmo, digital no início, começo. né? A gente não investia dinheiro. Antes era até Facebook, né? Hoje em dia é tudo Instagram. Instagram, exato. Mas o público do previdenciário vem muito do Facebook. Do previdenciário. Até hoje? Até hoje. Nossas campanhas mais fortes são no Facebook. Olha... É interessante saber de onde vêm os clientes, né? Sim, é importante. Exatamente. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. A gente brinca lá no escritório que o nosso público está no Facebook, mas é importante a gente se posicionar no Instagram, por exemplo, porque os filhos, os netos estão no Instagram. É porque o pessoal mais velho está no Facebook ainda. Não sou tão velha. É isso. Muito pessoa mais bom. velha, assim, a gente brinca, né? Que o pessoal mais velho tá no Facebook. Ali, bem isso. E os filhos netos estão no Instagram. Então... Eu recebi até uma indicação, olha, eu te mandei uma indicação no Facebook. Assim, Facebook? Não, mas eu nem abro mais aquilo, me manda no Instagram, no direct, enfim. Né? Ela tem que voltar a frequentar o Facebook. Tem que voltar a frequentar. Tá perdendo cliente aí. Sim. Olha, é impressionante. Olha que interessante, muito eu, bom. assim, eu não uso o Facebook para atividades pessoais, assim. Dificilmente posto alguma coisa, assim, no meu pessoal, né? Sim. Mas o escritório mesmo... O profissional. No profissional, a atividade, assim... O marketing digital ali é muito forte. Muito bom. Bom, nós já estamos falando aqui de que você e o teu sócio e o Marlon descobriram desde o começo que é importante explorar a imagem de vocês, mostrando a cara, né? Falando lá, gravando os vídeos. E você falou que no Instagram vocês também estão. Eu tenho visto algumas postagens de vocês explicando detalhes que fazem diferença para muita gente. Né? E isso com certeza tem atraído os teus clientes. Né? E vocês também desenvolveram uma marca. Como é que foi a história da logomarca da empresa? Cirilo Costa. Isso, então. Na verdade, assim, a gente passou por uma reestruturação de marca, porque, como eu disse, eu iniciei o escritório com um sócio, depois o Marlon ele entrou na sociedade, nós ficamos em 3 sócios durante 3 anos, mais ou menos. E de 2022 para cá, a gente... 2022 para cá, isso. O sócio, o Antenor saiu, né? E aí ficamos eu e o Marlon. E aí ficava tudo muito estranho. Você vincular ali a marca, por exemplo, a 2Cs. Porque eu sou Cirilo, ele é Costa. E a gente, meu Deus, cara, como é que a gente vai colocar isso de uma forma que não fique estranha, né? Uma logo. Porque como é que a gente vai colocar CC, né? Meu Deus, é um negócio meio estranho. E aí a gente chamou, né, a Ju, que era nossa design na época, e falou, Ju, assim, a gente precisa da tua criatividade agora para conseguir passar a mensagem exato. Correta. E aí, assim, foi totalmente surpreendente quando ela trouxe a logo,
Porque quando ela trouxe, casou exatamente. Assim, a gente nem precisou fazer muitas modificações. Porque ela fez de uma forma que ficou um elo, assim, algo contínuo. E Sim. passou um pouco dessa irmandade, desse elo que eu sempre tive com o Marlon. Legal. Então, isso foi muito interessante, assim, né? E, assim, a gente gostou já de primeira, fez algumas modificações ali, né? Pequenas, Sim. mas a estrutura mesmo da logo ficou a mesma. Né? Então, essa questão de irmandade, de elo, né, de um ciclo que iniciou lá atrás, né, de parceria, hoje a gente trouxe para os negócios. A logo traz um pouco, então, da tua relação com o teu primo. Também. Né? Mas também acredito que remeta à segurança que vocês passam para o teu cliente, né? Total. De ter essa conexão, essa ligação com as necessidades, Total. com as dores que eles trazem para vocês e que, da melhor maneira possível, vocês procuram atender. Total, Ernesto, total. Até porque a gente faz questão hoje até de colocar não só deixar a logo, mas também deixar os nossos sobrenomes da marca. Por quê? Porque quando o cliente vai no escritório, ele vai atrás do Dr. Cirilo. Dr. Cirilo. Ah, você que é o Cirilo? Ah, você que é o Costa? Então ainda é muito forte a questão do nome, né? Sobrenome, né? O sobrenome. É muito forte ainda essa relação de autoridade com o nome. Então, faz total sentido também. Passa essa questão da autoridade, passa essa questão da confiança, né, para o cliente. Até assim, é humanamente impossível hoje, Ernesto, a gente conseguir atender todo mundo lá no escritório. Então, eu e o Marlon, a gente não faz o primeiro atendimento de todos os clientes. Nós temos uma equipe hoje que também faz esse primeiro atendimento. E as pessoas chegam no escritório e às vezes ficam um pouquinho assim receosas porque elas não estão falando comigo, não estão falando com o Marlon. Então, é uma quebra de objeção que a gente tem que também estar bem alinhado. Mas, às vezes, o que eu faço, né? Eu vou ali na sala e falo, oi, tudo bem? Eu tô aqui. Né? Ah, você que é o Dr. Cirilo. Ah, você que eu vi lá, né? Fazendo vídeo, né? E alguns clientes até falam, esse aí que é o famoso, né? Porque a gente tá lá fazendo os vídeos, né? Sim, tá aparecendo, né? Esse aí que aparece lá no Facebook, né? Então, isso é muito legal. Então, às vezes, só de eu ver que a gente tá ali, o cliente já quebra, né? Aquela questão da desconfiança. E fala, não, ele tá aqui, então. Humanizando a marca, né? Você tá ali, a pessoa tá ali. Exato. Por isso que vocês também fazem os vídeos, a foto, né? Exato. Então, esse link, né, do digital com o presencial com a pessoa. é total. Então, é importante se posicionar, né? Passar essa autoridade. E lá na hora, o cliente chega e ele quer te ver. Ele quer ver que você tá ali, pelo menos, né? Quer ver que existe essa conexão. E vocês sempre investiram, então, desde o início, em marketing, em foto, em vídeo, em anúncios. Então, sempre terceirizaram e tiveram essas parcerias. E isso é importante para uma empresa, né? Crescer também. Total. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Totalmente. A gente, desde sempre, né, já viu a importância do digital para escalar o negócio também, né? Então, o boca a boca, claro, é muito importante, mas no digital ali, muito importante para você escalar. Então, essas parcerias a gente foi, né, fazendo, desenvolvendo, né? Para foto, para vídeo. E isso, assim, para o negócio, se você quer escalar o teu negócio, quer se posicionar, você precisa ter uma boa imagem, você precisa, né, ter um bom vídeo, né, de apresentação do teu negócio, de qualidade. Para passar confiança, Exatamente. credibilidade. Exatamente. Ouviram? Exatamente. Exato. E isso faz toda a diferença, né? Só que assim, a gente sempre, eu e o Marlon, a gente sempre foi um pouco tímido, assim. Eu nunca gostei, até se você pegar ali meu Instagram, por exemplo, o pessoal, né? Eu não gosto muito de postar foto, eu não gosto muito de fazer stories. Eu não gosto, é algo que, assim, eu não gosto. Não é da sua essência, assim. Não é de mim, assim. Volte e meia eu posto uma foto só para o pessoal ver que eu tô ali ainda. Quem tá assim, por né? trás ali da empresa, né? Mas é algo que eu não gosto. E isso atrapalhou um pouco, e atrapalha até hoje, porque a gente, assim, gosta de trabalhar no off, né? Só que assim, mesmo no off, você tem que ter um bom vídeo, você tem que passar uma boa imagem, né? A tua campanha tá passando ali, né? A pessoa tá vendo a tua, mas ela tá vendo de milhares de outros escritórios, né?
E é um feedback que eu gosto de ouvir do cliente. Você viu o nosso vídeo lá? Tava legal? Tá, sim, gostei muito. Achei que você falou muito claro, muito objetivo. E a gente pergunta, e a senhora já tinha visto algo parecido? Não, aparece muito para mim lá, né, esses vídeos. E o que te levou, né, a escolher o nosso? Chamou a atenção. Não, a forma como vocês falam, é fácil de entender, né, o vídeo estava legal, então isso faz toda a diferença. E isso é um diferencial hoje dentro do marketing, né? Você pegar o teu celular e fazer um vídeo, beleza, quer começar? Ok. Agora, se você quer se profissionalizar, se você quer ter um diferencial, se você quer atrair mais os teus clientes, faz toda a diferença ter um vídeo de qualidade, uma imagem de qualidade, uma foto de qualidade. Isso é assim, fato, como diria o Paulinho Gogol, é fato venéreo, né? Muito bom. E tem um outro detalhe que nessa segunda temporada do podcast Café Camaração, a gente está abordando eventualmente alguns assuntos que têm a ver com os arquétipos. Que os arquétipos têm a ver com relacionamento mais direto de arquétipos voltados para as empresas, nesse caso, aplicado às empresas, como elas se posicionam para se relacionar com o cliente de uma forma mais rápida. Se conectar melhor, mais Porque no caso, por exemplo, quem busca o direito previdenciário, ele pode estar procurando ali alguém para cuidar de alguma coisa. Então, ele está buscando se identificar com alguém com perfil de cuidador. Ou então está buscando aquele que é o herói, que vai salvar a vida dele porque ele está com um problema sério, não consegue resolver, está fuçando ali na internet alguém que aparece com o perfil de herói. Não, eu quero aquele que seja o mais rebelde, porque tem que ser um cara arrojado e tal. Sim. Então, o cliente, quando ele está procurando, mesmo sem saber, mas pelo perfil pessoal dele, ele vai se identificar com essas características quando vê, esse cara eu gostei dele. Sim. Não sabe explicar por quê, mas pela postura, pela maneira como ele se posiciona, eu vou atrás dele aí. Sim. E isso tem a ver com os arquétipos. Se o empresário consegue identificar qual é o tipo de cliente que mais chega nele, ele pode fazer uma revisão do perfil, de como ele se apresenta, usando o arquétipo que mais adequado para a maioria do público. Não que ele não vá também explorar um outro arquétipo, eventualmente. Né? O cara comum, de repente, o cliente dele é o que gosta desse contato. O advogado todo engravatado, lá todo assim, isso aí eu não quero saber. Eu quero saber um cara comum, que chego lá, me sinto à vontade. Né? Então, esse estudo é muito importante ser feito. E nessa temporada a gente eventualmente vai abordar alguns tópicos, como eu fiz agora. O Ernesto deu uma aula de arquétipos agora. Mas você sabe, já tinha ouvido falar sobre arquétipos e tem noção do seu, por exemplo? Ali já tinha ouvido falar, né? Porque eu te acompanho e vejo que você fala bastante disso, né? Mas, assim... em cima disso que até que o Ernesto falou, realmente, a gente sente que o cliente, quando nos procura, ele procura justamente esse abraço, assim, né? Um escritório acolhedor, um escritório que vai resolver a vida dele, né? O direito previdenciário, como eu disse no início, lida com um público muito carente. Então, pessoas que vêm no INSS, né? Ou nos regimes de previdência, a luz do fim do túnel, digamos assim. Porque quando a gente fala de benefícios previdenciários, a gente está falando de um auxílio-doença, a gente está falando de uma aposentadoria. Então, esses benefícios, eles têm o caráter de proteger aquela pessoa numa situação de vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela pode ser por conta da doença ou ela pode ser por conta da idade. Né? As pessoas mais idosas são mais vulneráveis. As pessoas doentes são mais vulneráveis. E quando a pessoa procura o escritório, sabendo que a gente faz direito previdenciário, ela já busca essa proteção. Sim. Né? Então, a gente tenta passar essa sensação para o cliente. Acolhedora. Né? Inclusive, nas campanhas, por exemplo, a gente cuida até com o tom da gravata. Né? Então, direito criminal, por exemplo, é muito comum você ver advogados com gravata vermelha. Sim, mais chamativo. Mais chamativo, né? E dentro do escritório a gente tenta usar tons mais sóbrios. Um azul um pouco mais claro, ou um azul mesmo
que remeta às vezes até INSS ali, né? Que remeta a tranquilidade. Um rosinha mais claro. Enfim. Excelente. Então é isso também a gente Tudo tenta tá na passar. Comunicação, a cor, Tudo o está na posicionamento, o olhar, né, a essência que você passa na hora de você fazer o vídeo. Por isso que os seus clientes, né, se conectam com você, porque na hora que você grava e passa a sua verdade, você não está fingindo ser alguém, é você. Exato. Então, aquele cliente se conecta. E a gente nem se preocupa muito com o juridiquês nesses casos. Isso. A gente tenta... A linguagem que a pessoa que está te assistindo, que você já conhece de atender no escritório, já sabe como é que ela gosta de ouvir. Exato. Então, eu não vou chegar para a pessoa e falar, a senhora tem direito a um benefício assistencial de prestação continuada. Não vou chegar já se perdeu, já não está entendendo mais nada. Já mudou Porque de ela vídeo. conhece aquele benefício como auxílio idoso, por exemplo. É um termo jurídico correto? Não. Mas é assim que ela entende. é assim que ela entende. Então, é o termo que eu uso com ela. Né? Então, também na forma da linguagem ali, a gente tenta se comunicar com o cliente. Então, hoje, o teu escritório ele está atendendo, dá um panorama de que acontece mais lá, que as pessoas estão te procurando. Hoje, o que as pessoas mais nos procuram é a aposentadoria e revisão de aposentadoria. Quando fala aposentadoria, quer dizer, a pessoa quer saber se já pode aposentar. Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas acompanham no noticiário as mudanças constantes das regras de aposentadoria. A gente teve uma reforma assim, em 2019 que mudou muita coisa. Então as pessoas começaram a ficar mais preocupadas. Então as pessoas nos procuram para saber se elas já têm direito a uma aposentadoria, né? Então, na maioria das vezes o discurso é: doutor, estou cansado, não aguento mais, quero ver se eu consigo me aposentar. Então, dentro desse escopo, né, de trabalho, a gente chama a cliente, analisa a documentação, verifica, né, em quais condições ela está atualmente, se ela já tem direito a uma aposentadoria, se não tem, aí a gente vê todas as regras possíveis. Mas o que mais nos procuram hoje é isso, a aposentadoria. E revisão, que foi o meu caso, né, que eu já estava aposentado e fui te procurar para ver se dava para melhorar um pouquinho lá o valor da aposentadoria. Infelizmente não deu. Que é o segundo caso, né, que é a revisão de aposentadoria. É porque a maioria das pessoas estão insatisfeitas com o valor do benefício que recebe. Né? Mas outra coisa boa que se faz também, que daí no caso a minha esposa Andréia fez com o Leonardo, foi um planejamento. Perfeito. Planejamento de aposentadoria, para se aposentar. Exato. Então, em cima dessa dúvida das pessoas, né, quando eu verifico que a pessoa não tem direito, por exemplo, a uma aposentadoria agora, eu ofereço o planejamento previdenciário, que é para que ela consiga se planejar para o futuro, né? Para que não venha depois aquela sensação de que o INSS está passando ela para trás. Porque o que as pessoas entendem, na maioria dos casos, é que elas chegam no momento da aposentadoria e realmente o cálculo que é feito, ele não é lá muito bom, assim, né? Não é favorável. Aposentado não é muito favorável. Tem uma redução mesmo, né, no valor do benefício. Mas o que a gente tenta no planejamento previdenciário é passar esse conhecimento para a pessoa para que ela consiga se precaver, para que ela consiga fazer um pezinho de meia. Para que ela não dependa só do INSS lá na frente. Né? E se ela for depender só do INSS, que ela consiga, então, uma aposentadoria dentro do melhor valor possível para ela lá no futuro. No caso, seria uma previdência privada, isso? Não, a gente trabalha o planejamento previdenciário dentro das regras de INSS, dentro do regime público. Eu mostro para ela quando que ela vai se aposentar, qual é o valor do benefício que ela vai ter lá na frente. E mostro alguns planos de ação. Então, por exemplo, Ali, você quer se aposentar com 3 mil do INSS lá na frente. Tá? Só que hoje, pelos teus recolhimentos, você vai se aposentar com salário mínimo, 1.412. Tá, então vamos traçar um plano de ação para que você consiga ter direito a uma aposentadoria de 3 mil lá na frente. Dentro do INSS. Dentro do INSS. Entendi. Entendeu? E aí, se a pessoa se a gente verifica, por exemplo, que não vale a pena ela investir muito em INSS, ou que assim, ela vai ter uma aposentadoria, mas que dentro do limite possível ainda não atende às necessidades dela, aí ela vai para um plano de previdência privada, vai para outros investimentos aí para tentar fazer essa complementação. Muito
Então, o planejamento serve para isso, para trazer esse conhecimento para a pessoa, para que ela não tenha surpresas lá na frente. A ideia é essa. Maravilha. Excelente. E conte um pouquinho qual é a tua e do teu sócio primo, o Marlon, Assim, a visão de futuro para o escritório Cirilo e Costa. visão de futuro. Suas metas. Exato. A gente quer se fazer, né, conhecido como referência no direito previdenciário. Né? Então, quando falam ali Cirilo e Costa, a gente quer que as pessoas já associem automaticamente assim, a um Melhor escritório do Brasil. melhor escritório e referência do direito previdenciário. Né? Então, a gente busca se posicionar dessa forma para que no futuro a gente tenha esse reconhecimento. Né? E hoje dentro do escritório é você, o Marlon e quem mais? Tem mais colaboradores, associados? Nós somos em 2 sócios, né, fundadores. Aí nós temos mais uma advogada associada e temos mais, entre estagiários ali, auxiliares, mais 4, 5 pessoas. É uma equipe grande? No total ali nós somos em 8 hoje. 8 pessoas. 8 pessoas que trabalham direto na operação. Eu e o Marlon, a gente hoje tenta trabalhar um pouquinho mais na parte estratégica do negócio, né? Naquela visão de empresa, mas a gente ainda trabalha um pouco no operacional também. Eu faço atendimento a clientes, né? Eu faço petições, a gente está no operacional também. A gente não consegue largar isso porque a gente gosta. A verdade é essa, a gente gosta. Eu gosto de atender cliente, eu gosto de fazer planejamento previdenciário, eu gosto de viver isso, né? Então, a gente faz hoje um pouquinho de tudo ainda, né? Eu e o Marlon. Mas somos em 8 pessoas. 8 pessoas. Uma equipe grande. E para fazer a gestão disso tudo, com certeza vocês devem ter também estudado algumas coisas na área de empreendedorismo. Sim, Ernesto. Assim, dentro do direito previdenciário, a gente tem uma sistemática de cobrança, como eu te disse, que é no êxito. Né? Então, a maioria dos processos a gente recebe depois que o processo dá certo. E se não der certo também? E se não der certo, a gente não recebe. Então, assim, a gente é muito criterioso na análise, no filtro ali, né, dos processos, porque a gente sabe que a gente está entrando com a nossa mão de obra, que a gente está entrando com o nosso tempo e que pode ser que lá na frente não dê certo. Então, quando a gente fala para um cliente que existe a possibilidade do processo dele dar certo, é porque realmente as chances são altas, porque a gente vai também investir tempo ali. Vai investir tempo nisso. Então, em cima disso, é muito desafiador. Aí, dentro da precificação, por exemplo, dos honorários, que é algo que a gente precisou estudar, a gente tem um valor mínimo. Então, para fazer um processo de aposentadoria, é tanto e o valor mínimo é esse. Menos do que isso, a gente não consegue fazer, porque senão o escritório opera no prejuízo. Todo o estudo dos custos, aquela coisa toda que o empresário tem que saber na hora de fazer a precificação. Quanto vale o tempo do escritório, né? Qual é o tempo disponível de cada um, aí faz ali o custo hora mais ou menos, né? Para entender ali qual que é o valor da hora do escritório, para a gente chegar mais ou menos num denominador comum ali para conseguir precificar. Né? Então, hoje a gente trabalha com valores mínimos, digamos assim, lá dentro do escritório. Né? A gente passa para o pessoal que faz o atendimento também, uma tabelinha, assim, a gente tem uma tabelinha lá de precificação, que é hoje, eu acho, o mais difícil. Porque, assim, a gente tem dentro do direito uma tabela institucional, que é da OAB. Sim, tem uma referência. Traz valores mínimos. Sim. Só que a tabela, assim, às vezes ela está um pouco defasada. Por mais que ela tenha um valor mínimo... Sim, e você tem que adequar a tua realidade, o teu custo porque você tem um escritório, se você tem um escritório no centro da cidade e outro que tem num bairro, o custo é bem diferente, né? Exato. E, na verdade, assim, a tabela vale para um advogado que trabalha sozinho, e ela vale também para uma grande banca, que tem uma equipe. Então, obviamente, que ele não tem como praticar aquele valor daquela tabela para todos. Um recém-formado e um super experiente. Exato. Então, precisa fazer essa adequação. E além disso, quem está sempre se atualizando também tem que levar em consideração o quanto que ele está bancando ali para fazer as atualizações, os cursos, os livros que está investindo. Assim, o nosso patrimônio maior dentro do escritório é o conhecimento. É o conhecimento. Eu vendo o meu conhecimento.
É isso Sim. que eu entrego para os clientes. Então, quando eu falo que eu sou especialista em direito previdenciário, eu estou passando para o cliente que, dentro das regras de direito previdenciário, eu vou entregar o melhor para ele. Uhum. Né? É diferente de um generalista, por exemplo. Alguém Sim, que faz tudo. Faz tudo. Né? Dificilmente aquela pessoa vai ser especialista em tudo que ela faz. Né? Então, quando a gente é especialista em algo, lá no escritório, a gente se dedica a todo o tempo ao direito previdenciário. Então, a todo tempo a gente está estudando direito previdenciário, a gente está falando sobre direito previdenciário. Então hoje, quando a gente entrega isso para o cliente, a gente tem um valor agregado nisso também, né? Com certeza. Com certeza. E você, para a gente finalizar, a conversa está muito boa, mas, né? Você tem alguma dica, algum insight para quem está nos ouvindo? Ou para quem realmente quer investir numa especialidade do direito? Exato. Então, assim, dentro do direito, tá? O que eu posso passar que é a minha vivência. Para o advogado que está começando, para o advogado que quer abrir o seu escritório. Por mais que a gente saiba que seja desafiador no início, mas tente buscar a especialidade. Né? Não tente ser um generalista. Não tente fazer dentro do teu escritório de tudo. Pelo menos no início. Né? Hoje nós temos grandes escritórios, assim, os maiores escritórios do Brasil, que eles atendem todas as demandas. E aí cria um setor para cada... Mas eles têm especialistas em cada setor. Então tem um advogado especialista coordenando a área civil, tem um advogado especialista coordenando a área previdenciária, a área de família, sucessões, enfim. Eles têm um especialista em cada área. Mas isso um grande escritório. Agora, você que está iniciando a advocacia, tente se especializar em algo. Né? E é muito natural. Quando você se especializa, toda vez que alguém falar no seu nome, toda vez que alguém tiver algum gatilho, alguém que vai associar o teu nome. Sim. Isso é... Falou em aposentadoria, já lembrou do... Falou em aposentadoria, opa, Cirilo Costa. Falou em doença, sofreu um acidente, opa, INSS, Cirilo Costa. Benefício doença, essas então, coisas. Quando a gente busca especialidade, naturalmente você começa a receber referências, indicações e as coisas fluem muito. E já vai entrar no Instagram e procurar lá qual que são Cirilo Costa. @Cirilo Costa. Exato. Tem o meu também, @Leonardo Cirilo. E onde é que fica o escritório? O escritório fica no centro, bem no coração da cidade mesmo, próximo à Praça Tiradentes. Na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 228. Acho que é um dos edifícios mais antigos ali de Curitiba, que é o Banrisul. Você é curitibano? Eu sou curitibano. Eu sou nascido e criado em Curitiba. E o escritório dele é muito legal, eu já estive lá, já conheci. Isso. E passou, agora recentemente, você fez uma reforma, né? Deixou mais aconchegante para as pessoas que estão trabalhando lá e também para as pessoas que vão te procurar, né? Exatamente. A gente fez uma pequena reforma agora no escritório, colocamos bastante vegetação para trazer, né, essa questão do bem-estar ali do cliente, do conforto, qualidade de vida. Porque afinal vocês passam uma boa parte do dia lá, né? Toda a equipe, né? Exatamente. Então, quanto mais conforto tiver, mais agradável vai ser, até para que a experiência do cliente seja mais agradável. Com certeza. E é isso, a gente tenta proporcionar o maior conforto possível, passar essa questão da credibilidade, confiança, que eu acho que isso é o mais importante. Muito bom! Muito obrigada, doutor Leonardo Cirilo, Léo, para nós que conhecemos ele, para os íntimos. E estamos chegando ao fim, né, Ernesto? Estamos chegando ao fim. Mas antes, você vai dizer o nosso convite especial? Convite especial? Vamos lá. Para os empresários e empresárias que estão nos assistindo. Então, você que gostaria de contar a sua história, assim como o Leonardo fez, que contou essa história, essa carreira linda que ele tem, gostaria de falar da sua empresa, entre em contato conosco pelo Instagram, @Café Câmara Ação. E nós vamos marcar, então, um bate-papo para que você venha, combine com a gente a sua participação aqui neste podcast. E continue participando, também curtindo. Nosso canal tem no YouTube, Spotify, no Instagram tem os cortes. Então, curte, compartilha, se inscreva, para que esse nosso projeto continue aí
trazendo insights e muito conteúdo de qualidade. E nós vamos falar mais sobre arquétipos. Isso aí. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. Quais são as suas palavras finais para os teus amigos? Obrigada. Primeiramente, eu agradeço, né, a oportunidade de participar do podcast. É muito importante, né, essa visibilidade que vocês dão para os empreendedores, né? Acredito que isso pode somar muito. Desejo o maior sucesso do mundo para esse podcast, vida longa, né? Vida longa. Porque realmente é uma experiência muito bacana conversar aqui com vocês. Passou voando o tempo. Eu nem senti, nem sei quanto tempo deu aí agora, mas foi muito legal, conversa muito boa mesmo e espero voltar outras vezes aí pra gente falar mais, né, sobre direito previdenciário e tudo mais. Muito Obrigado. bom. É isso. Então, não perca o próximo episódio do podcast Café, Câmera, Ação!